Bom dia, boa tarde, boa noite. A gente continua dentro das nossas aulas temáticas do âmbito do direito e principalmente dos sistemas de direito contemporâneo, entrando agora nos grandes sistemas jurídicos. Tá? Então, na aula de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre direito comparado. Vamos lá? Em primeiro lugar, a gente destacar um pouquinho do roteiro que a gente vai abordar nesse breve vídeo. Tá? Num primeiro momento, a gente vai falar da formação histórica do direito romano-germânico, né? Então, a grande família que a gente vai trabalhar na aula de hoje. Em segundo momento dessa formação histórica, nós vamos falar um pouco das divisões que o direito romano-germânico apresenta em linhas gerais. E no terceiro momento, falaremos sobre o papel das fontes do direito romano-germânico. Em primeiro lugar, é importante destacar dentro da questão histórica que a gente pode dividir de forma bem simplória, né, mas de acordo com a divisão encontrada no livro do René Davy, que é justamente aí a base para a aula de hoje, né, do sistema romano-germânico, que o sistema romano-germânico apresenta basicamente três grandes momentos de formação histórica. No primeiro momento, a gente tem justamente a questão do período consuetudinário, né? Ou seja, formação dos costumes, esse período que vai aproximadamente do século XIII até o século XVIII, né, de uma forma geral. Depois nós temos o período legislativo, o período das codificações, também conhecido, em que nos encontramos, na verdade, hoje, né, de uma forma ainda um pouco diferente do século XVIII, mas ainda dentro desse momento de codificação do direito romano-germânico, e no terceiro momento, um pouco da expansão desse direito romano-germânico para além da Europa, sobretudo pelos processos de colonização, mas também pelas facilidades que traz justamente a questão da codificação. Então, dito isso do nosso roteiro, vamos lá para o primeiro tópico. O direito romano-germânico ele é um sistema jurídico de direito extremamente tradicional, que tem uma longa história. A gente pode, evidentemente, trazer alguns elementos até antes do século XIII, mas sem sombra de dúvida, até pelo próprio nome que traz, ele encontra raízes profundas justamente no direito romano, né, do início da era cristã moderna, depois do nascimento de Cristo, né, até, evidentemente, o desenvolvimento ali no século XIII. Tá? Enfim, né, o direito romano-germânico pode ser entendido como uma continuação do direito romano e, evidentemente, que algumas adaptações, né? Não é simplesmente uma continuação sem qualquer tipo de adaptação, uma adaptação do direito romano e por isso mesmo tem ainda muitas raízes, inclusive dentro da nossa legislação, dentro do nosso direito brasileiro, por exemplo. Tá? Em termos de abrangência, né, o que a gente pode falar do direito romano-germânico, evidentemente, né, toda a Europa, que ainda é o grande centro dessa família de direito, né, desse sistema jurídico né, romano-germânico, evidentemente, né, o Império Romano ali com boa parte da sua estrutura situada na Europa, né, o centro político, administrativo ali em Roma, na Itália. O direito romano-germânico nos encontramos também, evidentemente, nos países da América Latina, por conta do processo de colonização, sem sombra de dúvida. Encontramos também esse direito romano-germânico, né, em alguns países da África, boa parte, né, dos países da África, também, mais uma vez, principalmente pela questão da colonização, mas também alguns países, né, do Oriente Médio, Japão, com uma característica bem parecida, né, de direito romano-germânico, e a Indonésia. Tá? Então a gente tem alguns outros países, mais uma vez, né, tanto por conta
da facilidade que esse direito trouxe, mas também, evidentemente, por conta de todos os processos de colonização. Tá? Claro que aí é importante a gente fazer um destaque que o pertencimento a essa família de direito, a esse grande sistema jurídico, né, romano-germânico, não significa que eles são exatamente iguais. Eles têm algumas diferenças. Até mesmo o próprio René Davy traz que a gente pode, na verdade, considerar até alguns direitos latinos ou direito latino-americano, por exemplo, né? Enfim, direitos africanos também com alguma característica, como a gente já viu, tá? Mas ao invés de apontar algumas dessas diferenças, até para sistematizar, ou seja, né, falar do sistema, a gente vai principalmente destacar as semelhanças, tá bom? Então, nos focar mais nas questões das semelhanças, sem aprofundar as diferenças que cada um desses países dessa família de direito apresenta. O direito romano-germânico, evidentemente, né, como a gente já falou, forma-se na Europa e principalmente aí é importante destacar que ele surge, né, no século XIII. Tá? Então, século XIII, Idade Média na Europa, você tem aí o aumento, né, de universidades na Europa, e aí principalmente algumas, né, a Universidade de Bolonha como um dos grandes destaques nesse estudo do direito. Você tem um resgate ainda, não é o momento, evidentemente, do Renascimento, mas já no século XIII você tem um resgate de algumas ideias clássicas no âmbito da filosofia, no âmbito também, evidentemente, aí do direito, né, do pensamento, da organização. E, evidentemente, você tem, então, o surgimento, né, dessa família de direito contemporâneo. Tá? Então, ele surge, né, nesse período do século XIII, período esse também, além desse surgimento das ideias clássicas, um período de maior urbanização, então as cidades começam a ganhar mais destaque, né, começam a aumentar de tamanho e, evidentemente, você começa a ter uma formação mais urbana da sociedade europeia, o que facilita também, né, esse estudo e essas primeiras ideias. E, evidentemente, dentro desse primeiro momento do direito consuetudinário, no sistema romano-germânico, você tem um grande papel dos doutrinadores. Tá? Em que sentido? Os doutrinadores eles vão justamente resgatar, né, algumas ideias encontradas no direito romano, tá? Para justamente procurar explicar e trazer mais robustez ao sistema jurídico local, ali regional, enfim, da sua localidade, tá? Porque, evidentemente, não podemos ainda falar de nações, né? Ou de nação nesse momento em boa parte da Europa, tá? Então, o direito romano-germânico surge justamente com esses doutrinadores, né, dentro da universidade, tá? Justamente para tentar, enfim, contornar um pouco do problema da falta de legitimidade, da falta de estrutura que esses direitos locais estavam passando nesse momento. Então, a necessidade, por conta de uma urbanização, por conta de um crescimento populacional, por conta, enfim, né, de uma preparação, inclusive, para o que viria a ser o Estado-nação, né, algum momento depois, a necessidade de estruturar, tá, um direito muito mais robusto, muito mais seguro, né, cujos objetivos aí em garantir a justiça, em garantir o bem comum, se fazia necessário naquele momento, tendo em vista que os direitos locais já não estavam dando conta, tá, dessa nova dinâmica social. É interessante destacar que no mesmo momento que a Europa continental passa, né, justamente por por esse estudo das universidades, né, a Inglaterra, a ilha britânica, começa justamente a substituir, né, o seu direito consuetudinário também pela common law, né, ou seja, pela lei comum. Tá? Então, são momentos muito parecidos, né, seja no continente, seja na ilha britânica. Tá? Então, esses doutrinadores, esses grandes autores das universidades, eles foram justamente fazendo algumas grandes compilações de leis,
de entendimento dessas leis no período romano, de institutos jurídicos do período romano, e que justamente aí adaptando a sua realidade local, adaptando aos seus costumes, adaptando a toda a sua realidade social, né? Nessa época a gente ainda tem um sistema romano-germânico, como eu disse, consuetudinário. Por esse motivo, a legislação, as leis, elas ainda eram secundárias, né? Então o papel da doutrina, da glosa, né, da interpretação desses institutos jurídicos era muito mais importante nesse momento. Esse momento do direito consuetudinário vai aproximadamente até o século XVIII, né, e até o final do século XVIII. Tá? No final do século XVIII a gente tem o surgimento de algumas ideias iluministas, né? E o direito natural também começa a ganhar uma força maior. A partir do momento em que você tem algumas revoluções na Europa, e aí principalmente a Revolução Francesa, há uma necessidade de se reestruturar o direito, que era visto como um direito consuetudinário e, evidentemente, um direito muito ligado ao antigo regime, né? Um regime absolutista. Então você começa a fazer justamente um processo interessante, né, de se criar leis e, principalmente, além de se criar leis, de codificar essas leis, ou seja, né, de unir essas leis dentro de um mesmo código. O Código Civil Napoleônico é um dos grandes exemplos, né, de grande codificação nesse momento, né, início do século XIX, final do século XVIII. Tá? Então passa por esse momento, que é justamente muito mais compreensível para nós. Afinal de contas, hoje, né, todos aqueles que fazem parte de uma família romano-germânica entendem direito quase como legislação. Né? A gente viu na aula de direito comparado, nos vídeos e tudo, até equívocos, né, do direito comparado, quase como um processo de legislação comparada. Então, nesse sentido, o direito romano passa a ganhar uma importância, o direito romano-germânico passa a ganhar uma importância muito maior e traz uma segurança jurídica. Então, esses benefícios, né, de trazer uma segurança jurídica, de ter um corpo comum, né, ou seja, os códigos, é uma vantagem muito grande dessa família. Né? Não é à toa que ela se expande em boa parte do globo, como eu disse, tanto pelo processo de colonização, sem sombra de dúvida super importante, mas também pela facilidade que essa codificação trazia. Tá? Fazendo esse apanhado geral, agora só pontuar duas outras questões da família romano-germânica. Primeiro, com relação à divisão que esse direito apresenta, né, que essa família apresenta. Evidentemente, já vimos em aulas passadas a grande divisão do direito romano-germânico, que hoje também vemos que não faz mais tanto sentido assim, mas ainda é trabalhado por diversos doutrinadores e pensadores do direito, é a divisão público-privado. Então, a divisão entre direito público e direito privado é a grande divisão da família romano-germânica. Né? Distinção, inclusive, essa que entre direito público e direito privado, que já vinha desde dos romanos. Tá? Então, já desde épocas memoriais. E os principais ramos do direito romano-germânico é o direito civil, né, o direito constitucional, o direito administrativo, o direito penal, enfim. Então a gente já viu essa parte dos ramos. Uma questão interessante, né, é que há em boa parte dessas famílias do direito romano-germânico uma unificação entre direito civil e direito comercial, coisa que não acontece em outros sistemas jurídicos ao redor do mundo. Tá? Uma outra questão que é interessante é que no processo de codificação a gente normalmente tem uma parte geral, que aí aborda as questões, né, daquele ramo do direito, daquela divisão do direito de uma forma mais abrangente, tá? Com os grandes institutos. Então, por exemplo, no direito civil temos uma parte, né, as pessoas naturais, as pessoas jurídicas, né, ou seja, pessoas físicas e pessoas jurídicas. Temos uma parte de obrigações, então aí visto, né, mais como uma maneira, uma parte geral mesmo desse ramo do direito, e depois uma parte especial, né, em que se encontram mais justamente aí as partes mais específicas, né?
Por último, também um simples pincelamento da questão, na família romano-germânica, a questão das fontes. Evidentemente, desde o final do século XVIII, início do século XIX, a gente tem a importância da lei, né? Então, a lei é a principal fonte, a fonte primordial do sistema romano-germânico. Os costumes ainda têm uma importância significativa no direito romano-germânico, mas evidentemente que muito menos do que tinham até ao final do século XVIII. Temos também, evidentemente, algumas fontes que são importantes, mas que têm um papel um pouco mais secundário, embora essa questão tenha diminuído um pouco nos últimos anos, que é justamente a jurisprudência, a doutrina, né, os princípios gerais de direito, enfim, até mesmo a parte negocial, né, a parte contratual, como uma das fontes de direito, ou seja, os contratos, tá, como fonte do direito também vem ganhando destaque, mas apresentam um papel secundário. Tá bom? Gente, espero que tenha ficado claro, que vocês tenham compreendido, aprendido um pouco mais sobre a família romano-germânica, sobre o sistema romano-germânico, e até a próxima. Tchau, tchau.